Bom dia, assim diz o Senhor para nós. Atos, capítulo 4, versículo 20. Porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Atos, capítulo 4, versículo 20. Por que não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido? Porque nós não podemos deixar de falar sobre o Evangelho. Porque nos é imposta essa obrigação de anunciar o Evangelho. Foi uma ordem e não um pedido do Senhor Jesus. Marcos capítulo 16, versículo 15. E disse-lhes Jesus: Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. E também porque nós buscamos a glória daquele que nos ordenou, Jesus Cristo, e não a nossa. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 16. Porque se anuncio o Evangelho, eu não tenho do que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. E ai de mim se não anunciar o Evangelho. E por fim, porque em nenhuma outra pessoa ou religião ou igreja na terra pode nos salvar, somente Jesus Cristo. Atos capítulo 4, versículo 12. Em nenhum outro existe salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome existe dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Por que respondendo, porém, Pedro e João lhes disseram: Julgais vós, judeus religiosos, se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós do que a Deus, como está escrito em Atos capítulo 4, versículo 19. Porque nós também devemos julgar se é justo nós obedecermos a homens religiosos mortais pecadores, em vez de obedecermos ao Senhor Jesus, que nos manda pregar o seu evangelho. Atos capítulo 4, versículo 18. E os judeus religiosos, chamando os discípulos, disseram-lhes que absolutamente não falassem e nem ensinassem no nome de Jesus. Agora é justo obedecer a homens mortais, pecadores, que pertencem ao sistema religioso, os quais rejeitaram o Filho de Deus e o crucificaram? Atos capítulo 4, versículo 10. Seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, em nome desse é que está a ação diante de vós. Atos capítulo 4, versículo 11. Ele, Jesus Cristo, é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, os religiosos, a qual foi posta por cabeça de esquina. Por que devemos ir instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhes dará arrependimento para conhecerem a verdade? Como está escrito em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 25. Porque a verdade hoje é esta: ninguém mais prega o evangelho verdadeiro, o do arrependimento e da remissão dos pecados. Lucas capítulo 24, versículo 47. E em seu nome, Jesus Cristo, se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Infelizmente, somente é pregado o evangelho do recolhimento do dízimo e das ofertas para a prosperidade material. Por isso, nós continuamos a pregar o único caminho que leva à verdade e à vida eterna, o evangelho do Senhor Jesus, do arrependimento e da remissão dos pecados. João capítulo 14, versículo 6, disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Atos capítulo 4, versículo 12. Em nenhum outro existe salvação, porque também debaixo dos céus nenhum outro nome existe dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Porque ele, Jesus Cristo, é a pedra que foi rejeitada pelos edificadores, pelos religiosos.
E por que ela foi posta por cabeça de esquina? Como está escrito em Atos capítulo 4, versículo 11. Porque foi os religiosos que crucificaram o Senhor Jesus. E eles estarão debaixo do juízo da rocha que é Cristo Jesus e serão reduzidos a pó. Mateus capítulo 21, versículo 44. E quem cair sobre esta pedra, Jesus Cristo, despedaçar-se-á. E aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Porque o poder de curar toda e qualquer enfermidade, de fazer sinais, prodígios e maravilhas, somente existe na rocha, no nome do Filho de Deus, do Senhor Jesus. Nenhuma religião dizimista ou igreja que busca ofertas tem esse poder. Atos capítulo 4, versículo 30. Enquanto estendes a tua mão para curar, para que se façam sinais, prodígios pelo nome do teu santo Filho Jesus. E por que os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus e em todos eles havia abundante graça? Como está escrito em Atos capítulo 4, versículo 33. Porque o que movia as suas atitudes era o poder do Espírito Santo e não o interesse pelo dízimo e pelas ofertas materiais. Porque anunciar a palavra de Deus era o seu único objetivo. Atos capítulo 4, versículo 31. E tendo orado, moveu-se o lugar que estavam reunidos os apóstolos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Porque era o coração e a alma da multidão dos que criam. E ninguém dizia que coisa alguma material do que possuíam era sua própria, mas todas as coisas lhe eram comuns, como está escrito em Atos capítulo 4, versículo 32. Porque o maior bem que possuíam era o amor de Deus, através do Espírito Santo, que colocava em seus corações o amor sincero de irmãos, e não de membros de uma igreja ou de uma religião que estão interessados em propriedades materiais e arrecadação de dízimos e de ofertas. Atos capítulo 4, versículo 34 e 35. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas materiais, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e depositavam aos pés dos apóstolos e repartiam para cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Jesus te ama. Nós não temos acesso a esse amor através de uma religião, mas sim do arrependimento dos nossos pecados. Amém? Dani e Miguel.